Quando a gente fala em tecnologia social, eu fico imaginando sempre essa possibilidade de aproximação da universidade com a sociedade. Não é assim? A universidade, ao longo da sua história, ela se mostrou tem se mostrado um pouco distante, não é, da comunidade, da própria sociedade. Então, quando a gente possibilita uma discussão, uma reflexão a respeito desse tema, certamente que a gente se aproxima daquilo que a sociedade quer. E por isso eu acho que é muito importante eventos desse tipo. É sempre um momento para que a gente possa refletir o posicionamento da universidade em relação à sociedade. Nós temos, inclusive, nesse curso uma parceria, né? A gente tem professores da UFES que trabalharam com vocês. O próprio processo de construção do curso envolveu bastante. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de discussões na concepção e elaboração do curso. E certamente a UFES está avançando também nesse caminho, né? Nós temos hoje, eu chamo de militantes, né, nessa área de economia solidária, tecnologia social. A UFRB ela tem uma aproximação muito grande com a própria UFES. Assim, nós temos uma interação, uma integração e uma construção conjunta também muito importante. Certamente a gente vai construir mais coisas junto, né, nessa área de tecnologia social. Bom, eu acho que uma coisa importante é a gente perceber que, embora a economia solidária ela constitua relações sociais distintas internamente aos empreendimentos, ou seja, dentro dos empreendimentos o que prevalece é a cooperação e não a competição, é a autogestão e não as relações de mando, é a solidariedade e não as relações de egoísmo. Essas relações internas aos empreendimentos, elas não conseguem se tornar efetivas na relação dos empreendimentos com o mercado. Infelizmente, o mercado em que os empreendimentos eles precisam atuar, ele é marcado pela competição e pela concorrência e não pela cooperação. Ele é marcado, né, pela busca de lucros e não pela solidariedade. O que acontece então? Os empreendimentos precisam de alguma maneira estabelecer uma capacidade de participação nesse mercado, de inserção nesse mercado, para lhes dar sobrevivência. Para isso é essencial que os empreendimentos sejam capazes de incorporar e desenvolver tecnologias. Entretanto, as tecnologias convencionais, as utilizadas pelas empresas capitalistas convencionais, essas tecnologias não estão acessíveis aos empreendimentos de economia solidária. Elas são tecnologias caras, de modo geral insustentáveis do ponto de vista ambiental e que necessitam de investimentos muito grandes do ponto de vista do seu desenvolvimento. A inovação social, ou seja, o desenvolvimento de tecnologias que sejam capazes de gerar solidariedade, garantir a sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, viabilizar economicamente os grupos, é uma das grandes necessidades que a economia solidária tem para poder se consolidar. Esse processo de desenvolvimento tecnológico que atende, digamos, a essas características inovadoras e distintas, ele se produz na própria interação dos grupos, muitas vezes com a colaboração de pesquisadores, de universidades ou de instituições de pesquisa. Nesse sentido, a tecnologia social e a inovação social, elas são pilares da construção da economia solidária como uma alternativa, como uma outra economia. É claro que não existe uma relação ainda garantida e certa no campo teórico para o trabalho da economia solidária relacionando as tecnologias sociais necessariamente à economia solidária. Entretanto, a gente já pode destacar uma diferenciação entre as inovações tecnológicas, que é própria da outra economia, para as tecnologias sociais, que é uma construção mais teórica das iniciativas. E, nesse sentido, ela se afina completamente aos princípios da economia solidária, o trabalho coletivo, o consumo consciente, a autogestão, a solidariedade, a ação econômica orientada. Então, são elementos que fazem parte já, historicamente, de uma construção nas tecnologias sociais. E, por conta dessa relação, facilita o trabalho da economia solidária dentro da universidade para se fazer valer as tecnologias sociais nessas construções da economia e nos processos de incubação. Eu acho que um seminário como esse, né, ele, na verdade, é a oportunidade que você tem de socializar as experiências, de você escutar
como teoricamente tem sido trabalhado, que foi o caso da manhã, que a gente fez uma reflexão mais teórica, e na parte da tarde nós tivemos, aliás, a gente já começou de manhã com os relatos de experiência. Os relatos de experiência, na verdade, nos aproxima mais dessa realidade, porque quando a gente fala teoricamente, a gente está trabalhando dentro dos dados que existem na prática. Então, repensar o que a gente vem fazendo na prática à luz de uma teoria, né, um seminário como esse ajuda a gente a estabelecer esse processo. E uma coisa que eu acho interessante é que eu estava comentando hoje à tarde, você ouvindo aquelas pessoas que estão lá na lida, né, nas suas comunidades, fazendo o trabalho de economia solidária, e eles relatando, eles falando da sua própria experiência. Não precisa um acadêmico falar da sua experiência. Eles mesmos estão falando das suas experiências. Acho que a gente aprende demais. É um dia assim, esse seminário, na verdade, põe a gente no processo de reflexão sobre o que a gente anda fazendo. A minha função na coordenação da Rede Arsol é exatamente articular espaços de comercialização, que é um dos gargalos mais difíceis de ser resolvido na economia solidária, é onde a gente escoar os nossos produtos. Através do CESOL, que é um órgão do Estado que faz a formação da Rede Arsol, nós vamos aprendendo a melhorar o nosso produto, a qualificar mais os nossos produtos e também formar os novos associados que chegam para os grupos, porque a rotatividade dos associados é muito grande devido à falta de recurso que às vezes nos impossibilita de permanecer em um grupo ou em uma associação. Então, por essa rotatividade ser muito grande, nós temos que estar sempre formando novos membros dentro da associação. E através da tecnologia social, nós estamos aqui nesse seminário de tecnologias, é aqui que nós aprendemos e replicamos dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos grupos, o que nós aprendemos aqui. Já que não pode vir todos, então vem uma pessoa do grupo e essa pessoa volta para a comunidade e replica essa tecnologia com os outros membros, os outros associados da nossa associação, dos nossos grupos de artesãos. Política pública de inovação tecnológica, de ciência e tecnologia, basicamente com a lei de inovação tecnológica, e não é específico da tecnologia social, mas a gente tem encontrado um espaço para inserir a tecnologia social dentro dos NITs, dos Núcleos de Inovação Tecnológica, que foram criados a partir da Lei de Inovação Tecnológica. Então, enquanto política pública que não atende os empreendimentos de tecnologia social, a gente tenta encontrar essas brechas e esses caminhos para poder estar atuando dentro do NIT e apoiando os empreendimentos de tecnologia social. Eu acho que as principais estratégias são a reunião das pessoas e a demonstração de que as tecnologias sociais têm efetividade na transformação da vida das pessoas, na transformação social. Eu acho que a demonstração do resultado das tecnologias sociais e a reunião das pessoas que trabalham com essas tecnologias é que podem impactar os gestores públicos, impactar os decisores para que trabalhem cada vez mais com tecnologia social. E acho que é importante a gente ir além da política de ciência e tecnologia. É importante que a política de ciência e tecnologia apoie a tecnologia social, mas também é importante que as políticas públicas de desenvolvimento social acolham as tecnologias sociais como um instrumento dessa política, né? Se a política de desenvolvimento social, a política agrícola, a política de educação, se essas políticas também adotarem tecnologia social como um instrumento, acho que a gente aprofunda muito mais o impacto que as tecnologias sociais podem ter na transformação da sociedade.